Bom dia para todos. A gente vai continuar essa aula sobre seleção de materiais para aplicações em altas temperaturas. Eu queria ver com vocês se vocês conseguem lembrar de algum projeto, de algum material, algum produto que é aplicado em temperaturas mais altas. Vamos pensar assim, em temperaturas acima da temperatura ambiente, na faixa aí até 100 graus. Vocês conseguem lembrar de alguma coisa? De algum, de algum produto, de algum material, de alguma aplicação que a temperatura de trabalho é até 100 graus, alguma coisa um pouco mais baixa, pegando ali a 100, cento e poucos graus Celsius, ou um pouquinho abaixo, até 80, 90. O motor de uma máquina, uma região aquecida de um veículo ali, o motor do veículo, um forno, uma estufa para secagem de vidraria de laboratório, para secagem de materiais. Bom, essas aplicações são um pouco incomum no dia a dia nosso. A gente trabalha no dia a dia em torno de 20 e poucos graus até 30 e poucos graus, depende da temperatura ambiente. Mas se a gente começar a pensar em processamento de outros materiais, processamento de metais, processamento de cerâmicas, ou até mesmo na indústria petroquímica, na indústria de processamento de produtos químicos, usar temperaturas acima da temperatura ambiente é muito comum nesse segmento industrial. E a gente tem diversas aplicações de materiais que trabalham continuamente em temperaturas mais altas que a temperatura ambiente. Não necessariamente essa temperatura acima da temperatura ambiente é considerada temperatura alta. Como eu mostrei para vocês nas aulas passadas, esse conceito de temperatura alta ou ser de alta temperatura, ele está muito relacionado ao ponto de fusão do material. O ponto de fusão do material seria a temperatura extremamente alta, seria o ponto na qual as forças coesivas da matéria elas perdem pouca intensidade e com isso o material vai ter uma redução drástica, uma mudança drástica e repentina de propriedades, ao ponto dele perder a forma sólida que ele tem, né? Então a gente considera esse ponto de fusão como um ponto de referência para a gente poder trabalhar essa questão de temperaturas mais altas, né, do que seria um regime de alta temperatura para materiais. Existem materiais, inclusive metálicos, que na temperatura ambiente já são líquidos, como é o caso do mercúrio. Existem outros metais que com um mínimo de variação de temperatura além da temperatura ambiente, esses materiais eles já começam a se apresentar na forma líquida. E existem outros materiais metálicos ou cerâmicos que até mesmo na temperatura de 1000, 1500, 2000 graus Celsius, eles ainda mantêm a sua forma sólida. Essa questão de tentar relacionar o regime de temperatura ao ponto de fusão do material tem a ver com essa questão de mudança muito brusca de propriedades. Se a gente for pensar que o próprio ponto de fusão é uma medida indireta das forças coesivas que existem no material, as forças de atração e repulsão que mantêm o material no estado sólido, quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a vibração dessa estrutura desse material. E se ele tem uma intensidade muito grande de interação entre os átomos, entre as moléculas, se ele é um sólido com forças de ligação química e de interação secundária muito forte, ele vai se manter no estado sólido por mais tempo. Então, quanto mais alto é o ponto de fusão de um material, significa que mais fortes são as ligações entre os átomos, entre as moléculas. Com isso, a gente tem uma medida indireta de intensidade e de forças das ligações químicas e a gente pode relacionar o regime de temperatura a esse esse ponto de fusão, que é uma propriedade que a gente conhece muito bem dos materiais e que tem isso tabelado de uma forma muito tranquila, muito comum. Eu vou mostrar para vocês aqui um site. Esse site ele traz, pelo próprio nome, né, PT, uma tabela periódica, mas ele traz algumas relações de propriedades, não vou dizer dos materiais, ele vai trazer propriedade dos elementos químicos. Aqui a gente tem uma tabela periódica típica dos materiais, né, que a gente conhece, só que ela é interativa, a gente consegue medir propriedades dos materiais, consegue ter informações desses materiais,
e a gente consegue linkar, né, fazer um ranking de acordo com algumas características. Então a gente tem aqui do lado ponto de fusão e ponto de ebulição. Se a gente marcar aqui o ponto de fusão, ele vai deixar os materiais como se fosse uma escala de cor, de acordo com essa característica do ponto de fusão. Outras propriedades também podem ser marcadas, como o ponto de ebulição, o raio atômico, alguns tipos de propriedades mecânicas, como aqui tem o módulo do material ali no estado sólido, densidade, condutividade térmica. E como os materiais metálicos têm características reais muito parecidas com o elemento químico metálico, vamos lembrar, né, que quando a gente fala de aço, é uma liga basicamente composta por ferro, mas o ferro puro, como está aqui na tabela periódica, tem uma variação de propriedades relativa ao material real, né, ao material de engenharia. Mas dá para a gente ter uma ideia do comportamento, principalmente dos materiais metálicos. Como aqui na escala de cor, a gente pode ver que existem esses metais aqui que são mais marcados de vermelho, como o tântalo, tungstênio, rênio e ósmio, que são materiais que têm um ponto de fusão bem mais alto. O tungstênio, por exemplo, está marcado aqui de 3.422. Esse material 3.422 está em graus Celsius, dá para a gente observar que são sólidos, são metais com um ponto de fusão bastante elevado. O tântalo na casa dos 3.000, o rênio na casa dos 3.000, o ósmio na casa dos 3.000. São sólidos que têm uma interação entre a sua estrutura, uma interação química e uma ligação secundária muito forte. E esses materiais, numa dada temperatura, a gente pode comparar, por exemplo, com os materiais de base ferrosa, que tem um ponto de fusão de 1538 graus Celsius. Só por essa informação de que o ferro tem um ponto de fusão de 1538 e o tungstênio de 3422, a gente pode supor que as forças entre os átomos do tungstênio são muito mais intensas do que as forças entre os átomos do ferro, que tem aqui o dobro, né? O tungstênio tem o dobro do ponto de fusão em graus Celsius do que as ligas ferrosas. Então, essa medida indireta de forças de interação, ela pode ser tomada como parâmetro para a gente definir qual que seria o regime de alta temperatura. Para materiais metálicos, a partir de 30% do ponto de fusão, já é considerado um regime de alta temperatura. Para materiais cerâmicos, a partir de 40%, e para polímeros, a gente tem uma medida da TG, que seria ali a primeira mudança de fase do material totalmente sólido para um material já entrando num regime plástico, né? A TG marca a mudança de mobilidade da parte amorfa do material, enquanto que o ponto de fusão está relacionado à medida da fase cristalina. Como os materiais metálicos são 100% cristalinos, eles só apresentam o ponto de fusão. Os polímeros são ou 100% amorfos, né, teria TG, ou semicristalinos, onde teria TG e TM, mas a gente considera já a TG como um ponto de referência para os polímeros. E 80% do valor da TG é o valor de referência. Então, para a gente saber se o material está no regime que é considerado alta temperatura ou não, basta fazer essa continha simples, 80% da TG, 30% da temperatura de fusão para materiais metálicos e 40% da temperatura de fusão para materiais cerâmicos. Esse valor não é um valor absoluto, né? Se você fizer a continha de 30% e der um grau a mais, um grau a menos, isso não vai fazer diferença. Não é o valor absolutamente numérico que vai fazer essa diferença, mas é um ponto de referência para a gente começar a pensar se o material está ou não num regime de alta temperatura. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Já que o ferro tem um ponto de fusão de 1538, como vocês estão vendo aqui, os aços vão ter um ponto de fusão próximo desse valor. Não é absolutamente 1538, mas vai ser próximo, a gente pode considerar como ordem de grandeza. Ele chega aqui, dependendo do teor de carbono, até 1000, 1100, 1200, e a referência como ordem de grandeza para ligas de aço é na faixa de 1600. O tungstênio é 3422. Existe liga ferrosa, existe aço ligado ao tungstênio. Existe aço ligado ao molibdênio, que tem um ponto de fusão aqui de 2623. A pergunta é,
Se o ponto de fusão do molibdênio, do nióbio, do tungstênio, que são materiais que estão constantemente associados às ligas ferrosas, se esses materiais têm um ponto de fusão tão mais alto, como que a gente faz a liga? Bom, então essa medida de temperatura, que é uma medida indireta, ela vai mostrar para a gente se o material está ou não num regime de alta temperatura, beleza? Bom, eu já mostrei para vocês esse diagrama. Esse é uma característica, uma propriedade que os materiais possuem, que é a temperatura máxima de serviço. Vocês podem encontrar isso em diversos livros, em diversas referências. Esse diagrama faz uma correlação entre essa característica de temperatura máxima de serviço e a tensão de escoamento. Essa tensão de escoamento pode ser a tensão de falha, né? Então a gente associa ela como o limite de escoamento para o material dúctil e tensão de falha para material frágil. Polímero, compósitos, né, tem a tensão ali de falha ou da fibra ou do descolamento da matriz com a fibra. Então aqui a gente pode considerar essa tensão como tensão de falha, não somente como limite de escoamento. E embaixo aqui a gente tem a temperatura, sendo a temperatura máxima de serviço. Essa temperatura máxima de serviço, ela é definida a partir desses pontos, né? A partir da questão de se o material está ou não no regime de alta temperatura e principalmente na mudança das propriedades. A gente tem muito comum a gente usar as propriedades do material na temperatura ambiente e chega um ponto que o aumento da temperatura vai causar ali uma inutilidade do material. Não simplesmente o ponto de fusão, mas sim a perda de propriedades essenciais para utilizar na engenharia como um material de engenharia. Então a densidade muda drasticamente quando a temperatura se aproxima da temperatura de fusão, as propriedades mecânicas caem bastante quando chega perto da temperatura de fusão. Então existe um ponto máximo que a gente utiliza o material sem grandes perdas dos valores que a gente conhece em relação à temperatura ambiente. E para isso a gente define como temperatura máxima de serviço. A gente pode observar que os polímeros estão quase todos aqui na faixa da temperatura ambiente. Estão conseguindo ver o mouse? Quando eu mexo ele aqui na tela? Então a gente pode ver aqui que os polímeros estão na faixa aqui de até 100, cento e poucos graus Celsius como temperatura máxima de serviço. E os metais e os materiais cerâmicos são aqueles que atingem temperaturas maiores que a temperatura ambiente. Então, se a gente precisar utilizar um material num projeto, num motor, numa região quente, num reator, num vaso de pressão, a gente tem que usar os materiais de acordo com a temperatura que ele possa ser empregado. Esse seria o primeiro ponto, né, a primeira abordagem para poder selecionar um material para um regime de temperatura. A gente pega o motor de carro, por exemplo, não o motor em si, né, mas a região que o motor fica ali debaixo do capô, que trabalha até na faixa contínua de 80 graus, 90 graus Celsius, a gente pode vir num diagrama como esse e selecionar os materiais que estão mais próximos, né, mais próximos, na verdade, não, os materiais que atenderiam a esse regime de temperatura. Então, seria fazer uma marcação nesse diagrama aqui na faixa dos 100 graus, e todos os materiais que estão aqui à direita, eles seriam materiais aptos a trabalhar na faixa de 80 graus. Os que estão à esquerda estariam fora dessa temperatura máxima de serviço. Seria então uma primeira abordagem para poder selecionar os materiais que serão utilizados nesses projetos. Para esse tipo de abordagem, a gente não utiliza índice de mérito, a gente não faz aquela relação dos melhores candidatos. Não faz, se o material atende, por exemplo, aqui a 100 graus Celsius de temperatura máxima de serviço, se eu utilizar um material que vai até 1000 graus Celsius, isso não quer dizer que é um benefício para o projeto, não necessariamente. Então a gente não otimiza o projeto em função dessa característica de temperatura máxima de serviço. A gente usa esse parâmetro como um parâmetro exclusivo, excludente, né? Se a gente exclui uma gama de materiais que não pode ser usado naquele projeto, a gente vai trabalhar então com os demais que estão disponíveis. A gente fez alguns exemplos na sala de aula que a gente excluía por, por, por módulo, né? Módulo e limite de escoamento. Se o material não atende aquele módulo mínimo, ele está fora da seleção.
Nesse caso da temperatura, a gente usa sempre como excludente. Os materiais que não atendem, no caso aqui, os materiais que estariam à esquerda do nosso ponto de referência, os que não atendem ao projeto estão fora, os demais continuam e depois dessa primeira abordagem, os que atendem podem ser utilizados como um outro critério de seleção, por exemplo, pensando na redução de custo ou na redução de massa, fazendo índice de mérito com as propriedades mecânicas, com as diversas propriedades que os materiais têm. Então aqui seria uma primeira abordagem para cortar os materiais que não estão disponíveis para aquele projeto. Eu mostrei também na aula passada esse diagrama trazendo informações sobre fluência. A fluência, como eu já mostrei para vocês, é um tipo de deformação plástica que acontece num regime elástico. O nível de tensão aplicado no produto posiciona ele no regime elástico, só que com o passar do tempo, com o aumento da temperatura e exposto a essa temperatura por longos tempos, a deformação plástica ela acontece e essa deformação plástica é chamada de fluência. Então, se vocês forem definir em algum momento o que seria fluência, fluência é uma deformação plástica que o material apresenta associado a longos períodos de exposição a uma temperatura elevada, desde que ele esteja submetido a um nível de tensão do regime elástico. Em outras palavras, é uma deformação plástica que acontece no regime elástico em função do tempo, em função da temperatura. Todo material sofre fluência, em qualquer temperatura diferente do zero absoluto. Só que em materiais que estão submetidos a um regime de baixa temperatura, um regime onde a temperatura que ele está submetido está muito distante do ponto de fusão dele, a fluência é desprezível. A gente precisaria de milênios para poder perceber a deformação plástica que esse material apresenta. Na engenharia, milênios é muito tempo. A gente trabalha com projetos que duram 5 anos, 10 anos, 50 anos, 200 anos, mas a gente não faz projetos para durar uma eternidade, para durar um milênio, por exemplo. Apesar de que existem construções que já têm aí 1.000, 2.000 anos de tempo de vida. Mas hoje em dia esse tempo ele não é considerado num projeto. A gente não constrói uma casa, a gente não constrói um edifício, a gente não constrói um telefone celular para durar 1.000 anos. Então, esse tempo ele é extremamente exagerado. Dentro do tempo de vida da engenharia, dentro do tempo de vida do produto ali na casa de 50 anos, 60 anos, a fluência apresentada pelos materiais que estão num regime de baixa temperatura, ela é desprezível. Então essa deformação plástica ela não vai ser perceptível, ou seja, a gente despreza a fluência para materiais que estão em baixa temperatura. Materiais que estão no regime de alta temperatura vão apresentar uma deformação plástica e essa deformação plástica, essa deformação por fluência, ela precisa ser monitorada e mensurada para saber se aquele material vai atender plenamente aos requisitos do projeto. Mesmo que o material não esteja exatamente atendendo aqui esse limite máximo de temperatura, os polímeros, por exemplo, se a gente pegar, deixa eu ver se eu tenho um fácil aqui, a gente pegar esse aqui, por exemplo, polipropileno. O polipropileno está sendo aplicado aqui num regime de temperatura de 100 graus Celsius como limite máximo de temperatura de serviço. O ponto de controle para os polímeros, o ponto de mudança de baixa para alta temperatura, é 80% ATG. A ATG do polipropileno é muito mais baixa do que a temperatura que ele está sendo cotado aqui. Então o polipropileno ele tem uma temperatura máxima de serviço em torno de 100 graus, só que ele já está no regime de fluência, já está no regime de alta temperatura. Significa que ele vai apresentar fluência e essa fluência precisa ser monitorada, precisa ser mensurada para saber se esse produto pode ser aplicado naquela temperatura. Poder pode, né? Pela temperatura máxima de serviço a gente tem uma indicação de que pode. Só que dependendo do nível de tensão, dependendo da exigência do projeto, a fluência pode ser um problema. E em poucos anos ou em poucos meses, essa peça de polipropileno pode apresentar uma deformação plástica não desejável no produto. Então a gente tem que tomar cuidado com a fluência, tem que monitorar e mensurar a fluência para conhecer a deformação que esse material vai sofrer para saber se ele pode ou não ser aplicado no produto. Não significa que essa temperatura máxima de serviços, o material não vai ter fluência. Ele vai sim,
Depende do nível de tensão e depende se o projeto permite esse tipo de deformação plástica ou não. Em outras palavras, significa que a temperatura máxima de serviço, nem sempre os materiais estarão submetidos ao regime de baixa temperatura. Significa que a gente pode usar o material com um certo cuidado. E esse diagrama traz aqui, como eu mostrei para vocês, algumas informações. Bom, a fluência então é uma deformação plástica em função do tempo e da temperatura. Os dados de fluência, os valores de resistência à fluência que os materiais apresentam, tem que trazer essas informações de deformação, tempo, temperatura e é o que esse diagrama traz. Então aqui a gente tem no eixo Y o valor de fluência, creep, é fluência, então está aqui a tensão de fluência para um regime de temperatura de 950 graus Celsius, que o material apresenta uma deformação de 10 a menos 6 segundo. Então 10 a menos 6 segundo tem aqui a deformação por segundo, nesse valor de 10 a menos 6, seria a tensão que o material necessita ter, o nível de tensão que o material necessita ter, numa temperatura constante de 950 graus Celsius, para que ele apresente uma taxa de deformação de 10 a menos 6 por segundo. Seria uma forma de comparar os diversos materiais. Todos esses materiais que estão plotados aqui nesse diagrama foram medidos na temperatura de 950, ou empiricamente, ou por meio de cálculos, para saber que nessa temperatura ele vai necessitar de uma tensão que está no gráfico aqui para atingir essa taxa de deformação. Então, se a gente pegar esse compósito aqui, carbono-carbono, ele está aqui próximo de 100, 200, 300, 400, próximo de 500 megapascal de tensão, significa que na temperatura de 950 graus Celsius, para que ele atinja uma taxa de fluência de 10 a menos 6 deformações por segundo, lembra a deformação adimensional, né? A gente tem o valor de ΔL em função do L0, essa deformação de 10 a menos 6 por segundo, para que esse material atinja essa deformação de 10 a menos 6 por segundo, numa temperatura de 950 graus Celsius, ele tem que estar submetido a um regime de tensão de 500 megapascal. Aqui na mesma faixa de tensão a gente tem o nitreto de silício, o carbeto de silício, também aqui na faixa de 500, 600 megapascal. Um pouco mais baixo o óxido de alumínio, o carbeto de titânio. Um pouco mais baixo ainda essa cerâmica aqui de silicato de magnésio, né, esse Mg2SiO4, na faixa aqui de 100 por 150, 160 megapascal de tensão. E mais baixo aqui algumas ligas de titânio, algumas ligas algumas ligas ferrosas contendo molibdênio, vanádio, cromo, né, como esse aqui é um aço inox com 12% de cromo. São ligas destinadas a esses trabalhos em altas temperaturas. Não significa necessariamente que ele vai ter essa deformação em qualquer temperatura. Se a gente abaixar a temperatura, a tensão necessária para atingir essa deformação cai, mas nesse gráfico aqui a gente pode comparar qual é o comportamento dos diversos tipos de materiais a esse regime de 950 graus Celsius. Obviamente que os materiais que estão bem abaixo aqui da temperatura máxima de serviço não precisam nem ser ensaiados. Qualquer polímero desse que é 900 graus Celsius, ele já queimou, já degradou, já deixou de ser polímero há muito tempo. Então, para os materiais que estão nessa faixa aqui, próximo de 1000 graus Celsius, ligas de níquel, ligas de aço, algumas ligas de aço inox, alguns materiais cerâmicos, eles podem ser aplicados em projetos nessa faixa de temperatura, mas eles vão apresentar essa taxa de fluência. A gente precisa saber se essa taxa de fluência, no tempo de vida previsto para o produto, se vai ser aceitável ou não. Bom, e aí a gente pode traduzir essa questão de ser ou não aceitável com alguns parâmetros pré-estabelecidos, né? Eu trouxe para vocês aqui 4 exemplos de possibilidades de projetos que podem falhar de acordo com o tipo e a forma que o produto foi desenhado, foi projetado. Essa letra A aqui mostra como se fosse uma turbina, imagina uma turbina de avião, algum sistema rotativo, que tem do lado de fora aqui uma carcaça. Essa carcaça vai ser o limite para esse projeto funcionar. Se a gente pensar isso aqui como sendo um motor, um rotor de um avião,
essas paletas aqui, elas ficam em regime de rotação, eles estarão constantemente submetidos a uma tensão pela força centrífuga. Essa tensão não vai gerar deformação plástica instantânea no material, ele foi dimensionado e projetado com limite de segurança para não apresentar deformação plástica durante o seu funcionamento. Então, se a gente fizer um gráfico de tensão-deformação, essa tensão aqui vai gerar uma deformação elástica pequena no material, bem distante do limite de escoamento. Só que com o passar do tempo, e principalmente dependente da temperatura, esse material dessas paletas aqui, dessas aletas, ele pode apresentar uma deformação por fluência, porque ele está submetido a um regime de tensão, no regime elástico, por longos períodos e numa temperatura elevada. Se esse material sofrer uma deformação por fluência e crescer demais e encostar na parede aqui da carcaça, ele vai apresentar uma falha, porque vai haver uma interferência entre os dois materiais. Então a gente pode traduzir esse projeto aqui sendo um projeto limitado no dimensional. Então a deformação por fluência estará limitada num valor fixo, onde o dimensional vai apresentar uma falha. A letra B apresenta um tubo pressurizado que não tem interferência nenhuma. Então não vai ser a quantidade absoluta de deformação, seja ela por fluência ou não, que vai apresentar falha no produto. Esse tubo ele pode aumentar o seu diâmetro, desde que ele não arrebente, desde que ele não estoure. Então a gente traduz esse tipo de situação como um projeto limitado pela ruptura. A deformação, nesse caso, como o cenário nosso aqui é fluência, a fluência gerada nesse produto, ela pode atingir um nível não controlado desde que o material não apresente uma ruptura, não apresente um vazamento. Na letra C, a gente tem um projeto, né, seria um parafuso aqui unindo duas chapas. Essa parte interior aqui, essa parte de dentro do parafuso, opa, fiz errado. Essa parte do corpo do parafuso que está limitado nessa região, ela tem uma deformação, ela tem um dimensional fixo, mas ela não vai apresentar um estouro porque o produto não está sob pressão, mas ele vai apresentar aqui uma redução da força de aperto. Por exemplo, o parafuso está aqui, se a gente colocar o parafuso, colocar a porca e não apertar a porca, o parafuso tem a sua dimensão original de acordo com os dados de fabricação do parafuso. A partir do momento que essas duas chapas se encostam e a gente começa a gerar um torque nessa porca, vamos pegar aqui um parafuso padrão com um passo de 1 milímetro. Cada distância entre os filetes aqui do parafuso tem 1 milímetro. Então depois que o sistema está fechado, depois que o parafuso, que a porca atingiu aqui o batente, depois que ela fechou totalmente esse pacote, cada volta adicional, cada 360 graus adicional que a gente der na cabeça do parafuso ou na porca, vai gerar aqui um deslocamento no corpo do parafuso proporcional a 1 milímetro. Então ele vai ter aqui a sua medida L0, que é o tamanho do comprimento original do parafuso, que vai ser o próprio espaçamento entre as duas chapas. Essa parte que está para fora da rosca aqui a gente despreza nesse tipo de análise. Então, cada 360 graus, esse parafuso vai ser puxado em 1 milímetro. Vamos supor que a gente deu apenas uma volta. Ele vai ter o L0, que é essa distância entre a cabeça e a porca. E eu dei uma volta de 360 graus, agora o L final vai ser o L0 mais 1 milímetro. Essa parte interna do parafuso vai estar com a deformação elástica. Esse L final aqui vai ser igual ao L0 mais 1. Esse L final vai gerar uma deformação elástica no parafuso. Essa deformação elástica puxa o parafuso tentando voltar para a dimensão original, então ele gera uma força de aperto entre essas duas chapas. Essa força de aperto, essa força existente aqui puxando as duas chapas para baixo, se o material apresentar deformação plástica, essa força de aperto diminui. Então esse L final, que vai gerar uma deformação elástica inicial no parafuso, gera uma força de fechamento do pacote, que a gente chama quando em sistemas aparafusados.
Essa força de fechamento do pacote é o que mantém o pacote unido e travado. Com o passar do tempo, se acontecer desse parafuso sofrer fluência, essa força cai, porque essa deformação elástica vai deixando de existir em lugar da deformação por fluência. Com isso, o aperto diminui e a gente fala que o produto relaxou. Ele sofreu aqui uma relaxação. A força de aperto diminuiu e ele ficou frouxo. Esses parafusos, eles precisam ser constantemente reapertados, constantemente, né? Não é todo dia, mas de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, ou uma vez por mês, ou de acordo com o produto, de acordo com o plano de manutenção do produto. Esses parafusos precisam ser reapertados para que essa relaxação aqui volte para o seu valor original. Não sei se vocês já perceberam, mas vários produtos, com o passar do tempo, o parafuso vai ficando bambo e é necessário ir lá e apertar de novo, principalmente se o produto está com o material num regime de alta temperatura. Esses casos onde a força de aperto, a força do regime elástico aqui, pode ser uma mola, pode ser um parafuso, pode ser qualquer material que está sendo utilizado no regime elástico e o retorno elástico está sendo usado para gerar algum tipo de força, esse retorno elástico do material vai deixando de existir e a gente chama isso de relaxação. Então, isso aqui seria um projeto limitado pela relaxação. Não é a quantidade de deformação plástica, não é uma ruptura, porque o material não está pressurizado. O que vai gerar falha nesse produto é a relaxação do parafuso, a relaxação do sistema. Essa letra D representa aqui um caso de flambagem, representa as asas do avião que sofrem uma deformação elástica e que isso pode gerar uma falha de acordo com a quantidade de flambagem. Essa asa do avião é considerada como uma viga, ela está completamente engastada numa extremidade com a força sendo aplicada na outra extremidade. Esse efeito de aplicar força vai gerar isso aqui na asa e é uma força constante por vários segundos, por vários minutos, por várias horas. Essa força constante, dependendo da temperatura que o material tiver submetido, pode gerar uma deformação permanente, gerando esse efeito de flambagem. Então, é um projeto limitado pela flambagem aqui da asa. Então, são 4 situações genéricas de produtos, de projetos, onde a gente pode limitar a fluência, a gente pode determinar que o produto falhou a partir dessas considerações de dimensional, ruptura, relaxação e flambagem. Aqui alguns exemplos de materiais que a gente utiliza no dia a dia, que sofrem fluência e que a gente também chama de relaxação. Os elastômeros que são utilizados aqui, parece que é uma meia, a canela de alguém com uma meia, e essa meia ela apresentou aqui uma relaxação. Os elastômeros que são usados aqui para manter a meia apertada, eles estão na temperatura ambiente, no regime de alta temperatura. Com o passar do tempo, esse elastômero vai aumentando o seu diâmetro, ele vai deixando de cumprir a função de apertar a meia no calcanhar da pessoa. Esse elastômero aqui, ele sofre fluência e ele vai aumentando de tamanho, mesmo sem ser uma deformação plástica instantânea. Com o passar do tempo, à medida que ele vai sendo utilizado, ele está submetido a uma tensão dentro do regime elástico e essa tensão ela vai deixando de existir porque o material vai aumentando o seu diâmetro. Então é um exemplo clássico de fluência em um material do nosso dia a dia. Assim como esse elastômero da meia, né, a gente tem diversas outras peças de roupas, aquelas borrachinhas de amarrar cabelo, são vários outros produtos que podem ser associados à fluência dos elastômeros. Aqui também representando uma aplicação em alta temperatura, existe essa borrachinha que faz a vedação da panela de pressão. É muito comum, com o passar dos anos, ter que trocar essa borrachinha porque ela já apresentou uma deformação por fluência. Com a utilização, essa borrachinha geralmente tem um perfil mais quadradinho ou mais retangular, ela fica constantemente submetida a um esforço de compressão pelo fechamento da panela e pela pressão gerada interna. Com o passar do tempo, essa borrachinha vai perdendo a sua forma e vai diminuindo aqui a altura do seu perfil.
essa redução de altura do perfil é causada por alguns outros efeitos também, né, como os elastômeros existem, tem plastificantes, tem outros produtos que são usados na sua formulação que vão perdendo com o passar do tempo, ela vai ficando mais rígida, mais quebradiça, mais cheia de trincas e vai perdendo um pouco o retorno elástico. Mas também acontece aqui uma deformação por fluência que reduz a altura do seu perfil. Num sistema igual a esse, as dimensões são fixas, a gente teria aqui, por exemplo, vou fazer aqui embaixo, fica melhor. A gente teria aqui, por exemplo, a tampa da panela e aqui embaixo a base da panela. A borracha fica nesse meio do caminho aqui. Então, inicialmente, uma borracha com perfil mais alto é empregada para fazer a vedação. Quando esse sistema está apertado, a borracha vai ficar apertada aqui, vai ter uma redução na sua altura. Ela vai apresentar um retorno elástico empurrando esse sistema para cima e para baixo. Essa força para empurrar o sistema para cima e para baixo é que faz a vedação. Com a fluência acontecendo, com ela reduzindo o seu perfil, reduzindo a sua altura, essa força do retorno elástico vai diminuindo até chegar a um ponto que apresenta vazamento e esse material não cumpre mais a sua função. Bom, a gente tem aqui o exemplo de uma turbina de um avião. Essa turbina tem aqui a região de entrada do ar na temperatura ambiente. Os materiais dessa região de entrada são dimensionados para a temperatura ambiente. Aqui tem uma fase de compressão do ar, onde a temperatura aumenta. A gente pode trabalhar aqui na faixa de 200, 300 graus Celsius. E tem a zona de combustão, onde a temperatura aqui chega próxima de 1000 graus Celsius, como temperatura contínua. E todos os materiais dessa região são dimensionados para suportar essa temperatura durante a vida da turbina, né? Que não pode ser nem muito baixa, porque manutenção constante aqui geraria um aumento muito grande no custo, mas também não pode ser exageradamente superdimensionado, porque aí a gente está falando de um custo desnecessário para o produto. E diversas instalações industriais. Essa imagem é de uma fábrica com processamento de bebidas, se não me engano era de cerveja, e aqui tem diversos reatores que ficam sob pressão e alguns deles em temperaturas mais altas. Então são simplesmente dois exemplos de aplicações de materiais em temperaturas mais elevadas. Para a gente medir aqueles valores de deformação por fluência, tem os ensaios padronizados para esse tipo de situação. Aqui uma representação bem simples a respeito do ensaio de fluência, que é basicamente colocar o material na temperatura que a gente quer analisar, sobre uma carga constante, pode ser uma massa constante aplicada no produto, por exemplo, um corpo de prova, que fica dentro de um forno com uma carga constante aqui sei lá, de 10 quilos, qualquer valor aqui que a gente possa suportar o material, isso vai gerar uma tensão constante no material. Dá para fazer até mesmo em máquinas de ensaio universal, essas máquinas de tração, onde a gente configuraria a máquina para aplicar uma tensão constante no material. Só que esses ensaios são muito demorados, né? Então não é muito comum usar uma máquina de tração para fazer ensaio de fluência, porque ela ficaria ali 4, 5, 6 meses com um único corpo de prova dentro de um forno, né? Evidentemente, e isso dali inutilizaria a máquina. É mais comum usar uma massa, porque a gente pode simplesmente colocar o corpo de prova dentro de uma estufa com uma massa puxando esse corpo de prova para baixo. Bom, enfim, de qualquer forma a gente aplica uma carga no material, uma carga constante. Uma das possibilidades para fazer um ensaio de fluência é com carga constante e temperatura constante. E isso geraria um gráfico como esse, por exemplo, um gráfico de tempo por deformação. No livro do Ashby, tem um livro em português que eu recomendei para vocês no início desse capítulo. Ele traz aqui essa deformação, ele traduziu para tensão. Então no livro está lá tensão com epsilon. Epsilon é símbolo de deformação. Só tome cuidado quando for consultar pelo livro, que não é deformação por tempo. Desculpa, não é tensão por tempo como está no livro em português. É deformação por tempo, como está aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Aqui a gente tem uma curva de fluência típica dos materiais. Num tempo instantâneo, com a carga sendo aplicada, ele vai apresentar uma deformação elástica inicial. Então ele sai de uma deformação zero com carga zero, parte instantaneamente para uma deformação elástica com valor x,
para proporcional a essa carga. Deformação elástica é aquela própria lei de Hooke, né, que a tensão aplicada vale deformação vezes módulo. Essa deformação elástica inicial aqui ela é encontrada na primeira aplicação de carga. Com o passar do tempo, ele vai sofrer aqui um iniciozinho que a gente chama de fluência primária, que é desprezível, que é muito rápida, e depois ele entra num regime praticamente uma reta, que é o regime de fluência no estágio estacionário. Essa taxa de fluência no estágio estacionário, só já iniciando aqui as nomenclaturas, a gente vai determinar a fluência como sendo epsilon SS de steady state, estágio estacionário, e epsilon como deformação, então é deformação por fluência no estágio estacionário. Quando a gente falar de taxa de fluência, vai ter um pontinho em cima para determinar a taxa de fluência no estágio estacionário. Aqui a gente tem a deformação mais importante da fluência, que é o tempo de vida do produto, vai estar associado a essa fluência no estágio estacionário, que é um estágio secundário aqui do diagrama, e depois a gente passa para um terceiro estágio, onde ele rapidamente aumenta a deformação e rompe. Num ensaio de tensão-deformação típico, que vocês estão acostumados, os materiais apresentam deformação elástica, apresentam limite de fratura e depois eles rompem. Esse limite de fratura aqui, limite de resistência à tração, num material dúctil metálico típico, ele vai ser encontrado com esse perfil aqui de diagrama, e a partir desse ponto, o material caminha para uma ruptura. Esse aqui seria o limite de utilização do material. A partir desse ponto, tem estricção do corpo de prova, tem aqui uma série de defeitos internos que são gerados, e o material rapidamente rompe. Seria uma relação parecida com o ensaio de fluência. Ele atinge um valor de deformação crítico, onde já tem bastante falha no produto, bastante trinca e poros que foram geradas pela deformação excessiva, e ele rapidamente caminha para uma fratura. Então aqui seria o equivalente ao limite de resistência à tração, seria o limite de deformação por fluência. A partir desse ponto aqui o produto tende a falhar. Então a gente vai calcular o tempo de vida do produto a partir dessa fluência no estágio estacionário e a partir dessas informações de curva de fluência, onde o material já começa a apresentar falhas e leva a uma fratura muito rápida. Estágio primário, estágio secundário, que também é chamado de estágio estacionário, e estágio terciário de fluência, numa curva típica de fluência igual a essa. Nessa região, a gente pode plotar, né, esse valor de fluência no estágio estacionário em função da tensão aplicada. É muito comum fazer ensaios em várias tensões diferentes, porque aí a gente tem o comportamento, a gente conhece o comportamento do material para qualquer nível de tensão. Seria muito pouco produtivo que a gente tivesse que fazer um ensaio para cada tensão gerada e não conhecesse essa correlação entre eles. Então, se a gente fizer um ensaio com várias tensões a temperatura constante, a gente pode plotar um diagrama de fluência no estágio estacionário. A gente já tem aqui a fluência, o valor de fluência, em relação à tensão. Esse comportamento de fluência e tensão, ele vai apresentar uma curva com comportamento logarítmico. Então, se a gente plotar o log da fluência com o log da tensão, nós vamos ter uma reta, e essa reta aqui a gente consegue facilmente correlacionar a fluência em fazer uma interpolação dos dados aqui, né? Fazer uma, uma análise em qualquer faixa de tensão, a gente consegue calcular a fluência para qualquer valor dele. Então, a gente tem aqui vários pontos que a gente poderia fazer uma extrapolação dessa reta e encontrar qual seria a fluência para cada tensão que a gente desejasse conhecer. Alguns materiais vão apresentar uma inclinação mais baixa e alguns materiais apresentam inclinação mais alta. Então essa inclinação mais alta aqui também é conhecido como lei de potência, né? Porque vai apresentar uma inclinação muito grande aqui nesse diagrama de logarítmico de taxa por tensão. Alguns materiais vão apresentar uma faixa de trabalho, uma potência aqui bem menor, uma inclinação igual a 1. Nessa inclinação, né, nos diagramas aqui, inclinação igual a 1,
passou para esse outro estágio, inclinação maior que 3, vai normalmente até 8 para a maioria dos materiais. Nesses ensaios, a gente consegue determinar uma correlação entre taxa de fluência no estágio estacionário e tensão. Então, se a gente fizer esse tipo de plotagem, né, fazer um ensaio empírico, medindo a taxa de fluência no estágio estacionário, em várias tensões, a gente consegue fazer uma reta igual a essa, consegue medir a inclinação da reta, e essa inclinação num gráfico log é a potência na qual a tensão está elevada. Então, nesse caso, a gente consegue encontrar uma constante B, que é uma constante de proporcionalidade, tensão elevada a N. A gente consegue encontrar a taxa de fluência para qualquer faixa de tensão, desde que a gente conheça esse valor N, que é chamado de expoente de fluência. Isso é típico para cada material. Tem materiais que apresentam um expoente de fluência igual a 1, e tem materiais que apresentam expoente de fluência igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a 7. Basta conhecer esse expoente de fluência e, obviamente, a constante de proporcionalidade, e aí a gente consegue correlacionar a taxa de fluência com tensão em qualquer valor. Se a gente manter a tensão constante e fizer uma análise da taxa de fluência em relação à temperatura, ele vai ter um comportamento desta forma aqui, também um comportamento exponencial, e a gente consegue fazer uma regressão plotando a taxa de fluência com o log neperiano em função do inverso da temperatura. Em relação à temperatura, a fluência ela se comporta de acordo com a lei de Arrhenius. Vocês vão lembrar lá na termodinâmica que existe uma relação exponencial entre a taxa de algumas reações químicas em função da temperatura, e essa lei de Arrhenius também ela é aplicada para a fluência. A fluência também tem relação exponencial com a temperatura, com o expoente neperiano, e a gente consegue correlacionar a taxa de fluência em função da temperatura. Só relembrando aqui, o comportamento da fluência em relação à tensão está descrito aqui no quadro, e o comportamento da fluência em relação à temperatura segue a lei de Arrhenius, onde a gente tem uma constante pré-exponencial é elevada a menos Q sobre RT, sendo que Q é a energia de ativação da reação. No caso aqui, a gente está considerando a taxa de fluência como se fosse uma taxa de uma reação química. O R é a constante universal dos gases e a temperatura em Kelvin. Então, para a gente tirar esse constante, tirar esse neperiano, basta aplicar o log neperiano nos dois lados aqui do diagrama, e a gente vai ter o log neperiano da taxa em função do inverso da temperatura. Esse valor, essa terceira equação, já seria uma equação independente da temperatura e da tensão. Então a gente consegue traduzir essa constante para exponencial em função da tensão e o restante da equação em função da temperatura. A gente teria aqui uma equação geral da fluência, da taxa de fluência, em função da tensão e em função da temperatura. Sendo que aqui é um comportamento mais direto e aqui um comportamento que segue a lei de Arrhenius. Aplicando aqui, né, como eu tinha falado, se aplicar o log neperiano aqui e o log neperiano aqui, a gente vai ter o log neperiano esse aqui é um N, não é M não, N. O log neperiano da taxa de fluência proporcional ao inverso da temperatura. Porque aí quando aplica um log neperiano do lado de cá, né, vai ter uma constante, isso aqui vai ser uma constante, esse E elevado a menos Q sobre RT, Q e R são valores constantes, então a gente tem aqui um valor menos Q sobre R, que multiplica 1 sobre T. A gente tem inverso da temperatura em função do log neperiano da taxa. Seria um diagrama como está mostrado aqui na tela. O log da taxa em função do inverso da temperatura. Isso vai dar uma reta, a gente consegue calcular a taxa de fluência em função de qualquer temperatura que a gente quiser analisar. Bom, como eu já tinha começado a explicar para vocês sobre sistemas que vão relaxando com o passar do tempo, aqui a gente tem de novo o caso do parafuso apertando duas chapas. Se a gente imaginar esse sistema numa temperatura constante, a tensão aqui ela não é constante, ela vai variando,
no início a tensão é mais alta, a partir do momento que a fluência começa a acontecer, a tensão vai caindo, e aqui a gente tem então uma relaxação por fluência. Esse tipo de relaxação pode apresentar uma falha, e aí a gente precisa compreender como que isso acontece. Bom, aqui a gente tem a deformação total em qualquer instante. Essa deformação total do parafuso vai ser uma soma da deformação elástica mais a deformação por fluência. A gente pode até trabalhar isso aqui e dividir, separar a deformação elástica sendo tensão por modo. Isso aqui é a lei de Hooke normal. Essa deformação elástica inicial ela vai estar presente no material e a fluência vai acontecendo aos poucos e a deformação total então aqui vai ser sempre a soma das duas. Nessa situação, a deformação total é constante, porque eu tenho essa dimensão limitada. Essa deformação total ela não pode mudar o seu valor porque ela está limitada entre as duas chapas. Se a tensão for zero, eu não tenho nenhuma aplicação de tensão no parafuso, mas a deformação aqui, a dimensão aqui não muda. Se a gente pensar um sistema onde eu tenho um corpo de prova com uma carga aplicada, a deformação total ela vai crescendo, porque eu tenho uma deformação elástica inicial e eu vou somando aqui a deformação por fluência, e essa deformação por fluência vai gerando uma deformação total cada vez maior. No caso do parafuso, ele está limitado entre essa dimensão, entre essas duas chapas, de forma que a deformação total vai ser sempre constante. Então, o que vai mudar é a deformação elástica, que vai diminuir a partir do crescimento da deformação por fluência. Se a gente conseguisse fazer um diagrama, se a gente conseguisse não, né? Fazendo um diagrama de deformação total em função do tempo, a gente teria aqui a dimensão entre essas duas chapas. Vamos pensar que cada chapa aqui de 2 milímetros, vamos pensar aqui numa deformação total de 4, numa distância entre as duas chapas de 4 milímetros. Se a gente der uma volta no parafuso, a gente vai aplicar aqui 1 milímetro em cima de 4, então a gente vai ter uma deformação igual a 1 em 4. Esse valor aqui seria 1 sobre 4, aí não tem milímetro mais. Esse aqui é o valor inicial da deformação total, que no instante inicial é a deformação elástica 100%. Com o passar do tempo, essa deformação não muda, a deformação por fluência começa a acontecer, então a deformação total vai ser sempre a soma das duas. Se eu tiver aqui um pouquinho de deformação por fluência, para que a deformação total seja mantida, eu vou ter que reduzir um pouquinho a deformação elástica. Se eu aumentar mais um pouquinho a deformação por fluência, para manter a deformação total constante, eu vou ter que diminuir mais ainda a deformação elástica. O que vai acontecendo é que a deformação elástica vai caindo em função do tempo. E aqui, essa dimensão aqui, que vai crescendo, é a deformação por fluência. Esse aqui é a deformação por fluência. E aqui é a deformação elástica inicial, que vai caindo. Como a deformação elástica vai caindo, a tensão gerada pelo retorno elástico também vai caindo. Então esse parafuso aqui ele vai afrouxando, ele vai relaxando com o passar do tempo por causa da fluência. Então a gente tem aqui uma situação que a gente chama de relaxação por fluência, porque a deformação elástica vai caindo, o aperto das duas chapas vai diminuindo, vai relaxando nessa situação de deformação constante. O gráfico que eu desenhei está aqui, né? Deformação elástica inicial, a deformação elástica vai caindo, enquanto que a fluência vai aumentando. Na maioria dos produtos, na maioria dos projetos, é determinado como redução de 50% da tensão inicial como o tempo de deformação, o tempo de relaxação por fluência. Atingir os 50% da tensão inicial, precisa ser apertado de novo. Por exemplo, para manter essas duas chapas unidas, a gente precisa de uma tensão de 10 megapascal para manter esse sistema fechado, funcionando sem perder a integridade estrutural. Então a gente vai projetar um parafuso para prender o sistema com 20 megapascal. Quando chegar a 10, aperta de novo. Quando chegar a 10 de novo, aperta de novo. E assim por diante. O material ele consegue suportar um certo valor de deformação por fluência sem chegar próximo do final do estágio secundário.
Então a gente pode prever quantas vezes esse parafuso vai ser apertado, se vai ser 5, 10, 50 vezes. Não chega a isso tudo, né? A gente está falando aí na prática, de 5, 10 vezes que o parafuso pode ser apertado. Então ele vai ser vai atingir um certo tempo, onde vai atingir 50% da tensão, aperta a primeira vez, volta lá para cima. Fluência, tensão cai 50%, aperta de novo, volta lá para cima. Isso é empregado no plano de manutenção daquele produto. Vamos imaginar que um reator de pressão, onde a tampa é presa por parafusos, é colocado no plano de manutenção desse produto, que os parafusos têm que ser reapertados a cada X tempo, cada semana, uma vez por semana, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses. Vai depender da temperatura, vai depender do grau de tensão que o parafuso está submetido. E é previsto uma troca completa dos parafusos a partir de X tempo, a partir de vários reapertos que esse parafuso sofreu. Não são muitos. Então a gente está falando aí de 5 vezes, 10 vezes, não muito mais do que isso. O parafuso ele não vai suportar tantos reapertos, porque a deformação por fluência vai ser tão grande que vai levar o parafuso à ruptura. Ele vai atingir aquele estágio terciário e pode gerar uma falha catastrófica no produto. Então, isso é esses reapertos e a troca dos parafusos é prevista nos planos de manutenção do produto. Nessa faixa final aqui, onde o produto não pode mais ser usado, o que acontece com o material é a mesma coisa que acontece no ensaio de tração quando a gente atinge o limite de resistência à tração. Aos poucos vão se criando vazios e poros no material pelo excesso de deformação plástica, e esse excesso de deformação plástica reduz sensivelmente aqui a seção resistente, gerando uma rápida mudança de comportamento e gerando a fratura. Esse diagrama traz uma outra forma de a gente analisar os dados de fluência. Ele pode trazer aqui o tempo para atingir aquela falha de alguns materiais em função da tensão e em função da temperatura. Aqui a gente tem um aço inoxidável AISI 304, um aço austenítico, em várias temperaturas. Então a primeira curva foi obtida a 650 graus Celsius, onde é medido o tempo para atingir essa região aqui de ruptura, região do estágio final, em função da tensão. Então, se a gente analisar essa primeira curva numa tensão de 300 megapascal a 650 graus, ele vai demorar menos de 1 hora para atingir aquele estágio. Se a gente abaixar a tensão para 200, a gente vai demorar 10 horas para atingir aquele estágio final. Se a gente abaixar a tensão para 100, esse material vai gastar 1000 horas para atingir aquela tensão final. Então aqui a gente pode dimensionar o tempo de vida do produto. Se o tempo de vida do produto for 1000 horas, a gente pode chegar numa faixa de temperatura. Se o tempo for 1000 horas, numa faixa de temperatura de 650 graus Celsius, a gente pode estabelecer qual que é a tensão necessária, mínima ou máxima, né, no caso, para o material funcionar plenamente. Se eu precisar de 10.000 horas, a tensão máxima vai ser de 70 megapascal. Então a gente consegue dimensionar o tempo de vida do produto em função da temperatura que ele está sendo aplicado, em função da tensão. O mais comum, como a temperatura não tem como a gente mexer muito, porque o produto vai ser aplicado numa situação, num forno, num processamento de material, numa região aquecida, onde a temperatura nem sempre a gente pode mexer nela. O tempo de vida é um tempo de vida do projeto, onde o material tem que atingir um tempo de vida por questões de manutenção, por questões de preço e de competitividade. Então, o que a gente trabalha no projeto é a tensão. Se a tensão não está adequada, a gente vai ter que aumentar o dimensional do produto para poder reduzir a tensão ou reduzir a força que está sendo aplicada sobre o produto. E principalmente, quando a temperatura vai aumentando, essas curvas vão sendo jogadas para baixo. Se a gente for analisar essa curva aqui a 900 graus, a tensão para 10.000 horas cadê a curva? Já seria aqui próximo de 12 megapascal. Então a gente consegue compreender como que o material se comporta e escolher
a melhor tensão para o tempo de vida que eu preciso no produto em função da temperatura que ele vai ser submetido. E essas curvas aqui a gente pode observar que elas têm um comportamento direto com a temperatura, né? Quanto mais alta a temperatura, mais baixa vai ser a curva, mais rápido vai atingir o tempo de falha do produto. Isso já mostra como que essa dependência da fluência em relação à temperatura, como ela é severa. Esses outros diagramas também trazem essas informações, então tem aqui a deformação percentual por fluência, o tempo e a tensão. Então esse aqui é um Nimonic. Nimonic é uma liga desenvolvida para alta temperatura, pois como atividade, vocês dão uma pesquisada na composição química dessa liga, Nimonic. Numa tensão de quase 300 megapascal, ele vai ter uma curva de tempo por deformação igual a essa. Numa tensão de 200 megapascal, a gente já tem um comportamento aqui mais suave da curva. A gente pode, por exemplo, a 5.000 horas, a gente pode verificar que a deformação aqui está bem menor, enquanto que esse de quase 300 aqui, ele nem chega a ser mostrado no diagrama. São outras formas de se trabalhar com esses dados de fluência, mostrando o tempo até a ruptura dos materiais. Bom, se a fluência é uma deformação plástica e isso gera um problema no produto, a gente vai ter que dimensionar o produto ou conhecer a fluência baseado em alguns critérios de aceitação. Já que a fluência acontece em todos os materiais que não estão no zero absoluto, alguns materiais a fluência vai ser imperceptível, vai ser desprezível, alguns materiais, em algumas temperaturas, a fluência vai ser perceptível. Então a gente tem que aprender a conviver com a fluência e dimensionar corretamente o produto. As principais considerações do produto e fluência, a gente vai ter que determinar que a deformação por fluência durante o tempo de vida que o produto foi projetado, ela tem que estar dentro de um limite aceitável, ela tem que ser pequena, tem que ser algumas vezes desprezível, mas algumas vezes ela é perceptível e tem que ser pequena dentro de um limite de aceitação. Esse tempo até a falha, ele tem que estar adequado ao produto. Um aparelho celular, a gente pode pensar aí num tempo de vida de 5, 6 anos. Um veículo já vai para a casa dos 20 anos. E uma construção, uma obra na construção civil, um edifício, um viaduto, a gente já está falando aí de um produto que tem que durar pelo menos 50, 100 anos. Então esse tempo até a falha tem que ser proporcional ao produto. A deformação, né, gerada até a falha tem que ser proporcional ao produto e o tempo até a falha tem que ser também proporcional ao produto. São as três premissas básicas para a gente determinar que um produto ele está, que ele foi desenvolvido, que ele foi concebido pensando na fluência. São as três considerações que o material poderia falhar: a deformação aceitável e o tempo de vida do produto também aceitável. Esse exercício aqui nós vamos fazer na próxima aula. Eu vou deixar aí para vocês pensarem no exercício, tentar começar a desenvolver o exercício. Na próxima aula eu já vou passar essa correção de como que esse exercício deve ser trabalhado. Basicamente, é um tubo pressurizado que tem uma certa temperatura e um tempo de vida previsto. E aí, as dimensões do tubo aqui, com a sua liga, aqui tem algumas informações já de fluência. A questão é se o produto é seguro, se o projetista fez os cálculos de uma forma segura, pensando num limite de falha de 0,01. Ou seja, a deformação por fluência não pode passar de 0,01. A gente vai ter que analisar se essa situação prevista aqui no exercício, com essa pressão interna que vai gerar uma tensão na parede, a tensão gerada na temperatura de utilização, no tempo previsto, se está bem dimensionado com essa regra, com esse limite de 0,01. Tentem fazer esse exercício e eu deixo a correção dele, eu vou deixar a correção dele aqui no início da próxima aula.